Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você. Hoje a presença é de um empreendedor que está anunciando cifras recordes no empreendimento que se dispõe a inserir o Espírito Santo no mapa da logística nacional e consolidar a vocação do município de Viana com essa atividade. Eu me refiro ao empreendedor Edley Ramos, que está aqui para falar a respeito do lançamento do projeto Via Parque Brasil. É com ele que a gente começa a conversar agora. Edley, eu acho importante decupar um pouco as cifras que revestem esse empreendimento que vocês estão fazendo lá. Vocês, o empreendimento de vocês, da sua empresa, a Clubex, com o Grupo Erindia, né? Exato. E dada assim as dimensões um tanto quanto ambiciosas do projeto, vocês certamente estão, inclusive, em nível nacional, disputando com outras áreas que buscam fazer atração de investimentos dessa natureza, né? Exato. Hoje, a nível local, é o maior empreendimento do segmento imobiliário no estado do Espírito Santo. Então, independente do nicho logístico industrial ou não, hoje é o maior empreendimento, tanto em área quanto em potencial VGV, e se destaca no país devido às proporções que ele tem, a facilidade de escoamento e tal. Então, ele se torna referência não só local, como uma referência nacional no segmento de logística e industrial. Tá, você fez menção à área, nós estamos falando de uma área inicial, de uma área total de 8 milhões de metros quadrados, um investimento na área de 2 milhões de metros quadrados, projetando um VGV de 273 milhões de reais. Isso. A primeira dessas 4 etapas são em torno de 1.960.000 metros, né, de terrenos especificamente, dividido em 91 Totalmente áreas. infraestruturado, com arruamento, com... É um bairro planejado, então ele não trata-se de um condomínio fechado, mas trata-se de uma logística reversa. Normalmente nos municípios a gente vai adequando a realidade dos municípios ao que vai acontecendo. Então você vai preparando o Jardim Cambori para atender uma demanda que surgiu com a Vale, você vai preparando o Civite e as regiões ali para uma demanda que foi surgindo com os galpões. Nesse caso a gente fez uma logística reversa. A gente criou essa situação já preparando para uma demanda existente para que as coisas venham se adaptando. Então, uma logística de que a cidade já está preparada para receber o que está por vir. E aí a questão da operação fica muito mais funcional, a cidade fica uma cidade muito mais inteligente e tem a capacidade, através disso, de atrair investimentos muito maiores para o estado do Espírito Santo e para a região de Viana. Quando ele estiver operando essa primeira etapa a plena carga, vocês devem estar mobilizando quantos empreendedores e quantos empregos pós-trabalho devem estar sendo criados? Apenas nessas 91 empresas em operação, com base nos estudos que existem já das empresas em operação no segmento em Viana e das que já fecharam áreas, há uma previsão que sejam cerca de 5.000 postos de trabalho lá nessa região. E durante a execução da obra já são cerca de 250, isso entre diretos e indiretos. Então, se contar as 5.000 pessoas com família e tudo mais, é praticamente um bairro de boas proporções, né? Agora, isso é um projeto que busca um mercado nacional, né? Sim. Seguramente, ou internacional. Sim, sim. Também. Existem alguns players relacionados à logística, teve um boom de período pré-pandêmico ali de 2018 a 2019, com os grandes fundos imobiliários, Sim, que descobriram as questões dos galpões logísticos, e as empresas, as grandes corporações começaram a terceirizar um pouco disso, para não ter esse custo de operação tão grande, de aquisição de área, de construção e tudo mais. Então se juntou isso, a facilidade que era vendida aos grandes centros produtores, às indústrias, e a oportunidade de negócio para os fundos imobiliários. E aí nesse meio termo entra o agente facilitador, como a gente, criando áreas propensas para que esses negócios possam funcionar com inteligência, que sejam empreendimentos que sejam lucrativos para quem entra, então para os fundos, para os investidores. Que eu acho que se as partes ficam felizes, com certeza o local também fica feliz, né? Sem dúvida. Agora, mais do que a percepção do capixaba, os players nacional talvez estejam mais antenados e atentos às vantagens competitivas que o Espírito Santo oferece nesse aspecto, né? Sim, grandes bancos e fundos, inclusive internacionais, através de levantamento de dados, mesmo que ainda que nem conheçam como deveriam conhecer um estado tão lindo como é o Espírito Santo, mas os números já apontavam vantagens competitivas para o estado.
Então, a questão geográfica dele, o posicionamento extremamente estratégico, a malha viária dele é extremamente fantástica, você tem um cruzamento norte-sul e leste-oeste, a facilidade de escoamento de produção através de mar, um porto com uma movimentação expressiva, como é aqui a região de Vitória. Então, os players começaram a descobrir esses potenciais e a procurar o Espírito Santo por números mesmo. Assim, os estudos foram mostrando o Espírito Santo de uma forma muito vantajosa e competitiva, coisa que quem já vinha aqui com um dia já percebia que o Espírito Santo é fantástico, vem se traduzindo em números de pesquisa de inteligência imobiliária ao longo do Brasil e do mundo. Melhor ainda que a nossa autoestima elevada se traduz em business positivo, né? Exato. Porque uma vantagem fantástica é essa questão do entrocamento que você falou, onde a intersecção da BR-262 com a 101, os dois grandes eixos viários que, de uma certa maneira, levam tanto para o interior quanto para os extremos do país. São pouquíssimos lugares no país que você tem esse entrocamento, digamos, norte-sul, leste-oeste, você tem a capacidade de desovar essa produção de uma maneira tão rápida e tão eficiente. Então, o seu custo de operação logístico diminui, consequentemente, o repasse disso ao consumidor diminui e aí você tem uma vantagem competitiva no mercado, né? Se seu produto custa X para ser entregue ao consumidor, seu produto custa 5X para ser entregue ao consumidor, isso vai se refletir no mercado. Então, essa vantagem competitiva se traduz em resultado econômico para as empresas. E o Espírito Santo tem se tornado um aliado para essas empresas que buscam eficiência, economia na logística e, consequentemente, vantagem competitiva no mercado, né? A gente está aí para ajudar nisso. A preços de hoje, Edley, isso está alçado em quanto metro quadrado? Em torno de R$160 o metro quadrado. R$160. E o módulo é de quanto? O módulo Temos de 6 mil metros até em torno de 74 mil metros. Só que eles podem ser compostos, né? Então, caso ter uma área um pouco maior ou um pouco menor... Moduláveis. Isso. Como ainda está em fase de execução, é possível que seja modulado toda a infraestrutura planejada para a composição de área, como já foi feito por outras empresas lá também. Então os tamanhos são variados, não existe um padrão assim, rígido de detalhamento e retalhamento do solo. Não. A vantagem é como comprar um imóvel em planta, tem que você ter a opção de trocar o piso, fazer uma alteração de parede antes dele estar pronto. Então, quem chega ali agora tem essa oportunidade de fazer a composição. Variar em função da posição do terreno, do lote. Exatamente. Aí toda a parte de infraestrutura vai acompanhar essa composição do terreno que foi feita, respeitando essas métricas mínimas aí de em torno de 5 mil metros. Entendi, módulos, né? É interessante, eu fiz a menção no começo da nossa conversa, que é a confirmação da vocação de Viana. E nesse caso, há uma inteligência gerencial dos gestores de Viana que se sucedem, diferentemente do que acontece normalmente na cultura administrativa brasileira, está se dando sequência ao que o anterior fez na consolidação dessa vocação para a logística do município, né? É fantástico e isso quem ganha é a população. Ganha postos de trabalho, ganha desenvolvimento local. Imagine que para atender essas demandas vai ter uma demanda de saúde melhor, vai ter uma demanda de restaurantes de mais qualidade para atender esse tipo de pessoa, de melhoramento de via. E desse projeto especificamente são quase 6 anos de aprovação, então indubitavelmente você passou por gestões diferentes. E essa parceria, assim, quem ganha são os empresários que têm facilidade, que têm um pouco mais de tranquilidade para que as coisas sejam feitas de maneira perene, sem essa insegurança de que vai mudar uma gestão e as coisas não vão acontecer. Contratos sejam rompidos, né? Contratos sejam rompidos, o pensamento de alguém seja diferente do outro, a população consegue ver de forma tangível um avanço para o município. Então, empresas de porte nacional e internacional chegando aqui, o nível de qualificação dos empregos aumenta, porque se eram subempregos ou empregos que exigiam muito pouco qualificação ou salários menores, agora são empresas grandes que têm potencial para que o morador daqui possa ter cargos melhores. Então, assim, esse entrosamento entre poder público e iniciativa privada, quem ganha é o próprio população. Então, na verdade, todos saem ganhando, né? É um jogo de ganha-ganha. Há desenvolvimento, a geração de emprego e renda, a potencialidade do município vai aumentando e a decisão mais inteligente. Uma pena que não vemos isso com tanta frequência. Não, é raro. É raro. Normalmente o administrador que assume um mandato ou uma gestão, ele quer revisar, rever, reformular e imprimir a sua marca própria, às vezes discordando por discordar daquele que lhe antecedeu. É o que a gente está conversando. O pessoal tem muita ideia de inovar, como quebrar tudo e fazer ruptura, do zero. Fazer uma ruptura. E não foi isso que a gente fez. Nosso projeto traz um quê de inovação, incremental, incremental. Mas incremental, aproveitando o potencial que já existe. Então, essas gestões perceberam que algo estava funcionando e rodando. Então,
Então, cada um, do seu jeito, trouxe o seu quê de inovação e do seu DNA, mas aproveitando uma estrutura, uma coluna vertebral ali que já existia, que não tinha por que ser desperdiçada, né? A verdade é que, havendo maior renda circulando no município, refina o perfil do consumo, né? Exato. E aumenta toda aquela infraestrutura que existe para atender essa demanda que existe de produção e de consumo, vai melhorando também. Se tinha um restaurante, vai ter que existir mais. Se tinha uma escola, vai ter que existir mais. Se tinham casas, vai ter que existir mais. Então, cultura, tudo isso, lazer. A cada do município vai potencialmente, aliás, exponencialmente aumentando. Exponencialmente, né? A cidade já conta com empreendimentos que são referências no setor internacional de logística, né? Sim. Amazon e hoje, outras marcas. Algumas das grandes players, como a Drogasil recentemente anunciou um investimento muito grande, fundos imobiliários daqui e o que operam fora do Brasil, inclusive, também com aquisição de áreas para implementar galpões logísticos, a própria Log, Mercado Livre, Amazon. Então, várias empresas, grandes players nacionais e internacionais, que identificaram, como a gente disse, através de setores de inteligência, potencial na cidade. E a gente via que isso era muito palpável, não tinha como isso não acontecer. A gente tinha uma facilidade logística, a gente tinha uma facilidade de viária, a gente tinha uma mão de obra com um custo muito menor do que grandes centros, a gente tinha um preço de metro quadrado de área bruta locável muito menor do que grandes centros de distribuição. Então, por que não? As pessoas precisavam conhecer que isso aqui existia, do potencial que o município de Viana e que o Espírito Santo em si tem, né? Não tinha porquê qualquer CEO minimamente qualificado, ao olhar os números, veria uma vantagem competitiva em operar aqui e, graças a Deus, isso tem se traduzido nos resultados lá do empreendimento. Bom, vamos fazer uma pausa e a gente volta em seguida nessa conversa com o Edley Ramos a respeito desse macroempreendimento em Viana. A gente volta já. Voltamos com a presença do empreendedor Edley Ramos, que está tripulando um dos maiores lançamentos imobiliários da história do Espírito Santo, no município de Viana. Edley, o Estado do Espírito Santo já tem aprovado e está na iminência, se não se efetivou ainda, de ser implementada brevemente, uma zona de processamento de exportação. Isso de algum modo impacta positivamente o seu projeto? Valoriza, realça mais a necessidade de a logística de armazenagem que acolha o guarde a produção oriunda do interior de Minas, de Goiás? Sim, na verdade a gente entende, principalmente o segmento econômico e imobiliário, é muito difícil de separar as áreas, né? Por isso que a gente, embora existem players diferentes, normalmente a gente atua de mãos dadas, porque a insegurança ou a instabilidade de um traduz insegurança e instabilidade de todos. E nesse caso específico, qualquer decisão por parte do poder público que facilite o empresariado a atuar é uma decisão favorável, é uma decisão que corrobora para que o nosso resultado seja positivo. Porque o primeiro passo, na verdade, do Estado é não atrapalhar quem quer produzir. Mas se ele fazendo isso conseguir ajudar também, então com a questão de facilidade, com a questão de agilidade através de licença, com essa questão da zona também. Então isso facilita demais ao empresariado atuar. Isso faz com que grandes empresas ou grandes investimentos sejam atraídos para o Estado. E com essas grandes empresas, esses grandes investimentos para o Estado, eles vão precisar de áreas, vão precisar de estocagem, vão precisar dessa logística ser cada vez mais eficiente, e isso, obviamente, traduz em valorização para o projeto que a gente está lá. Inclusive, as outras etapas são moduláveis para atender a realidade empresarial que é dinâmica, como qualquer economia ao redor do mundo tem de ser, né? No cronograma de hoje, vocês consideram a possibilidade de esgotar esse lançamento da primeira etapa, da primeira de 4 etapas, digamos assim? Até quando e quando você estaria instaurando essa segunda etapa? Olha, essa primeira etapa, a gente, pela velocidade que as coisas têm acontecido, a gente espera em 6 meses esgotar. Porque já temos empresas de fora que já estão negociando as áreas, e aí tem um prazo para execução, né? E passado esse prazo, a gente quer ter uma certa tranquilidade para não atropelar as coisas, então a estabilidade e a segurança são indispensáveis para um negócio como esse que a gente atua. Então a gente quer, após esgotado, essa previsão que a gente tem em 6 meses, ter pelo menos mais 6 a 8 meses de execução, que já vem acontecendo através de recursos próprios, para fazer um lançamento de uma segunda e terceira etapa. Esses lançamentos de segunda e terceira etapa não foram feitos justamente porque a gente está pensando na eficiência do produto como um todo. Entende que a gente está estudando tudo isso para que a capacidade tanto de produção como de escoamento seja muito segura e tranquila.
Então não adianta a gente idealizar alguma coisa que a realidade se mostrar diferente na prática depois. Então se a necessidade, por exemplo, que é algo que provavelmente vai acontecer, for de um empreendimento residencial que atenda essas vagas de trabalho das empresas lá. Então a gente vai ter que adaptar o projeto a isso. Se for uma necessidade, por exemplo, de mais área pública para contemplar ou para presentear os munícipes que estão tendo essas empresas ali. Então essas coisas vão sendo adaptadas. Equipamentos urbanos, né? Sim, inclusive 35% da área lá foi dada em compensação, uma parceria com o município, justamente para presentear o morador de Viana, que além dessas empresas grandes acontecendo lá, além dessa geração de valor, além dessa geração de postos de trabalho, também vai ter espaços públicos de qualidade através desse desenvolvimento que está sendo levado ao município. Então essa parceria público-privada é fundamental para o desenvolvimento local. Então estadual. há outras atividades que podem eventualmente ser adaptadas ao propósito do empreendimento, além da armazenagem. Sim, sim. Tanto industrial e logística, residencial e a parte de atender a população, que a gente entende que é fundamental que a população esteja linkada com a gente, né? Eles vão ser os usuários primários e vão ser o fornecimento de mão de obra local para que esses grandes polos aconteçam, né? Então, não existe uma peça sem o outro, tal qual um organismo não funciona sem um órgão funcionando muito bem. A gente quer que o corpo inteiro esteja tudo certinho. É uma integração sistêmica, né? Isso. Uma questão que eu acho interessante no que você diz, quando você busca o mercado nacional, até porque a escala desse empreendimento é no mínimo nacional, né? E certamente transborda internacionalmente. É que isso consolida muito assim, a vantagem locacional como uma vantagem comparativa do Espírito Santo em todo o contexto brasileiro, né? Sim, quando a gente vai, principalmente quando a gente está falando de grandes corporações, que existe uma estrutura econômica financeira de planejamento a longo prazo, os CFOs, os CEOs, todos esses C-levels aí que estão, esses termos em inglês, que nada mais são sobre a gestão, ao analisar foram percebendo essa vantagem competitiva no Estado do Espírito Santo. Então hoje você tinha custos altíssimos de centro de distribuição ao redor do Brasil e em pontos muito isolados, com custo de operação alto, em estados, por exemplo, como São Paulo, em que o custo da mão de obra é alto, em que hoje, por exemplo, mesmo com a demanda reprimida, a gente tem uma defasagem, o último estudo realizado, de mais de 500 mil metros quadrados de área de logística, de galpão logístico. A gente tem essa necessidade que ainda não conseguimos entregar. Isso é um déficit de oferta? É um déficit de oferta. Mesmo com esse déficit de oferta, a nossa média nacional de metro quadrado de galpão locável ficou 21,37 e a média nacional 23,76. Então a gente ainda ficou, imagine isso numa escala de um galpão de 80 mil metros, de 100 mil metros, isso é uma diferença muito grande ao longo de um planejamento quinquenal, por exemplo, uma empresa. Então, mesmo com todas essas vantagens, a gente tinha uma mão de obra com custo menor, a gente tinha uma facilidade por parte do governo do estado para operação, a gente tem uma cidade que tem uma vocação própria para isso, então existe toda uma estrutura preparada para isso, e a gente tem ainda assim um preço muito mais vantajoso do que os outros lugares já consolidados ao redor do país. Então, isso tem se mostrado muito vantajoso para essas empresas de fora, que têm descoberto cada vez mais o Espírito Santo, em especial Viana, como um potencial logístico aí a nível Brasil. Agora, nessa primeira etapa, nesse primeiro momento, nesse primeiro cenário, vocês estão focando em alguns mercados ou setores produtivos mais específicos? Na verdade, a gente tem sido até procurado. Fomos surpreendidos porque... Vocês não estão vendendo, estão entregando, né? Devido a, principalmente essa procura interestadual e esse déficit que tem acontecido. E aí também há que se fazer menção honrosa ao poder público, que tem sido um parceiro muito forte com relação a isso, e no interesse de trazer desenvolvimento ao município, nós temos o que a empresa que quer vir para o município procura, que é eficiência, que é uma área já projetada, que é uma área já pensada, que é uma eficiência local, que é uma infraestrutura planejada para a operação do negócio dele. Então você tem um ente público que quer trazer uma grande empresa, você quer uma grande empresa que procura uma área qualificada e você tem a gente que quer entregar o que os dois procuram. Então eu acho que esse casamento tem funcionado bem. Uma convergência oportuna. Exato. Uma tese sobre a vocação econômica do Estado, para além de porta ao mar, né, do interior do Brasil para o exterior, onde a gente sempre deveria se beneficiar, no mínimo cobrando pedágio, a produção brasileira se escoar por aqui, é de que aqui também viabiliza a possibilidade de instalação de plantas industriais
processadora de commodity, ou seja, na verdade, a commodity chega até aqui, é processada aqui, sai daqui com valor agregado. Como é que você considera essa possibilidade de, nesse momento, o Via Parque ser um instrumento para isso, para a implementação dessa visão econômica? Brilhantemente falado, tá? Inclusive, a gente sempre via a referência aqui, a Zona Portuária 013 aqui de Vitória, sempre é muito conhecida, tem uma movimentação muito grande, sempre esteve muito bem movimentada e sempre foi muito falado do nível fora. Só que ela é apenas um dos pontos. Na verdade, o Espírito Santo, como uma ponta que fica aqui, ele tem um potencial viário extremamente fantástico. A gente tem malha férrea, que cruza um pedaço muito grande, um posicionamento muito estratégico. A gente está numa posição estratégica do Brasil, então está uma distância razoável com relação ao sul e uma distância igualmente razoável com relação a norte e nordeste. Então, uma área bem central. A gente tem um posicionamento viário que faz o entroncamento entre duas das principais rodovias federais. Então, o entroncamento leste-oeste, norte-sul, através da BR-262 e da BR-101. A gente tem ali colado ao empreendimento uma usina termoelétrica, a gente tem colado ao empreendimento ali a área de gás. Então, assim, tem toda uma infraestrutura que mostra para quem está de fora que a gente tem sim, de fato, uma área portuária fantástica, mas não tem só isso. Que a gente tem muito mais que isso e é capaz de muito mais que isso. Embora o Espírito Santo, de fato, já tenha se tornado referência nacional, tanto como equilíbrio fiscal, tanto no cenário econômico, sempre foi um estado que enviou muito mais recursos do que trouxe, ainda assim é muito aquém do que o Espírito Santo pode ser. A gente tem potencial geográfico, logístico e principalmente de pessoas muito engajadas com o que fazem, que dão ao Espírito Santo uma capacidade, uma perspectiva de a médio e longo prazo estar num cenário ainda muito melhor do que é hoje, e a gente acredita nisso, por isso que está investindo num empreendimento tão grande como é o Via Brasil Parque. E não bastasse também a exuberância desses fatores, né, Edley? Por exemplo, alguns fatores institucionais, como o Programa de Incentivo Fiscal do Espírito Santo. O Espírito Santo tem 2 vigorosos programas de incentivos que duram até pelo menos 2032, e certamente isso reforça muito a decisão com relação ao Estado, né? Sim. Mais uma vez entra na questão da parceria público-privada com relação a isso, né? Então você tem pelo menos aí igual a questão da Sudene ou tantos outros aí que viabilizam que grandes empreendimentos venham ao Estado do Espírito Santo. E nisso quem ganha é o munícipe, né? É o morador, é o cidadão daqui que vê um desenvolvimento gerado de forma sustentável e de forma equilibrada para a sua região e aí, consequentemente, a sua moradia valoriza, a região que ele mora valoriza, a qualidade de trabalho dele valoriza, a qualidade de vida que ele tem valoriza. Então, ninguém perde quando oferece um incentivo fiscal dado de maneira equilibrada e inteligente para que grandes projetos como esse que tem vindo para cá se desenvolvam no Estado do Espírito Santo. Agora, em termos de avaliação direta da competitividade do projeto, o preço relativamente baixo da terra, a topografia reduzindo o custo de terraplanagem, também pesaram, influenciaram, né? Muito. A gente tinha uma área ali que inicialmente era uma fazenda de pecuária, né? E para você ver como essas questões modulam o ambiente em que se circula. Até pouco tempo, ali era dividido em 3 ou 4 grandes fazendas relacionadas a isso. E aí você tem uma área com potencial de geração de valor tão grande, mas sendo subutilizada para ficar com gado. Então, essa percepção de que as pessoas foram tendo de que, espera, acho que eu posso mais, acho que essa terra vale um pouco mais. Então isso tudo faz parte de um movimento que é inserido tanto com o poder público, com o empresariado, com empresas que incentivam, como a gente, a trazer projetos que sejam inovadores para o município e para o estado, para que as pessoas tenham essa percepção. No fundo, Eustáquio, a gente fala de empresas, fala de dinheiro, fala de cifras, mas se trata de pessoas. Pessoas consumindo, sempre. Pessoas sempre. Trabalhando. E esse sentimento de que as empresas têm, ou que as terras têm, de que, espera, eu acho que essa terra vale mais do que eu acho que vale. Acho que ela tem mais potencial do que eu acho que vale. A gente quer, no fundo, que o morador de lá fala, cara, eu acho que minha cidade é melhor do que eu achava que era. Eu acho que eu moro num local que não é tão interior assim. Eu acho que num local que não é o subdesenvolvido da região sudeste como era assim. Eu acho que eu tenho potencial de crescer dentro do meu município. Eu acho que eu tenho potencial de crescer dentro do meu estado. Toda essa perspectiva de valorização que as empresas têm com relação ao estado, que as áreas têm tido com relação a desenvolver projetos novos, que isso se traduza nos moradores da região, em ver que eles são mais do que eles achavam que eram e que estão num lugar que é muito mais do que eles achavam que era. Imonetizável, intangível, mas verdadeiro, real. Perfeito. Quero agradecer muito, Edley, sua presença. Eu que agradeço, Eustáquio, é brilhante que a gente tenha essa oportunidade de trocar um papo inteligente
E é uma honra para nós, uma coroação de fato do selo de qualidade do empreendimento, ter uma oportunidade de trocar uma ideia com você. Eu que agradeço. A presença hoje do empreendedor Edley Ramos, titular da Globex, uma das players desse empreendimento ambicioso do ponto de vista da sua dimensão, o Via Parque Brasil. Até já. Presença. Oferecimento Áureo. Mais que sonhar, realizar. E Vista Azul Hotel. A Europa pertinho de você.